É de comer? Menina, acorda! Vamos falar de um assunto sério, mas que todo mundo precisa entender: a tal da ação coletiva contra o INSS. Parece nome de filme, né? Mas é coisa da vida real, e pode colocar dinheiro no seu bolso, ou garantir um direito seu que estava perdido. Pensa assim, sabe quando a sua rua inteira tem o mesmo problema? Tipo um buraco que ninguém conserta? Em vez de cada vizinho ir reclamar sozinho na prefeitura, vocês se juntam. A força de todo mundo junto é muito maior. Uma ação coletiva é exatamente isso, só que na justiça. É um grupo de pessoas, com um problema igual ou muito parecido contra a mesma empresa ou órgão, que no nosso caso de hoje, é o INSS. Imagina que o INSS cometeu um erro que não afetou só você. Afetou o seu vizinho, a dona da padaria, o moço do jornal. Seria uma loucura se cada um de vocês tivesse que contratar um advogado, pagar as custas do processo e contar a mesma história para um juiz diferente, não é mesmo? A ação coletiva vem para simplificar tudo isso. Uma associação, um sindicato ou até o Ministério Público entra com um único processo gigante em nome de todo mundo que foi prejudicado. É uma forma de economizar tempo, dinheiro e, o mais importante, ter mais chance de ganhar a causa, porque a justiça vê que não é um caso isolado, mas um problema grande que afeta muita gente. Então, para deixar bem claro, como a gente gosta aqui no programa Ação Coletiva, é um mutirão na justiça. É quando um grupo de pessoas que sofreu o mesmo dano se une para processar o responsável de uma vez só. Essa união é representada por uma entidade, como um sindicato, que briga pelos direitos de todos os envolvidos. A decisão do juiz nesse processo vale para todo o grupo que faz parte daquela ação. É uma ferramenta poderosa para o cidadão comum, principalmente para nós, aposentados e pensionistas, que muitas vezes nos sentimos pequenos diante de um órgão tão grande como o INSS. É a prova de que a união faz a força, e a justiça também. É importante não confundir com aquele processo que você entra sozinho. A ação individual é só sua, com seu advogado, e a decisão só vale para você. Na coletiva, a briga é de todos. Pense numa receita de bolo. Se cada um levar um ingrediente, no final, todo mundo come um pedaço do bolo pronto. Na ação coletiva, é a mesma coisa, cada um entra com seu direito violado. E no final, se a causa for ganha, a decisão beneficia todo o grupo. É uma maneira mais inteligente e eficiente de buscar justiça, garantindo que a voz de muitos seja ouvida de uma só vez, com muito mais impacto e seriedade. Agora que a gente já entendeu o que é essa tal de ação coletiva, você deve estar aí se perguntando: mas Ana, que tipo de problema leva o povo a se juntar contra o INSS? Menina, são tantos casos que a gente podia fazer um programa só sobre isso. Um dos mais comuns é a famosa revisão de benefícios. Às vezes, o INSS erra no cálculo da sua aposentadoria ou pensão. Pode ser por uma lei que mudou e não foi aplicada direito, ou por não considerar todos os seus salários. Quando se descobre que esse erro aconteceu com milhares de pessoas, aí nasce uma ação coletiva para pedir a correção para todo mundo de uma vez só. Outro motivo que dá muita dor de cabeça é o desconto indevido. Imagina você olhar o seu extrato e ver um dinheiro a menos, um desconto de uma associação que você nunca ouviu falar e nunca autorizou. Infelizmente, isso acontece muito. Golpistas conseguem acesso aos dados e fazem esses descontos sem permissão. Quando se percebe que o problema está acontecendo com vários aposentados e pensionistas, uma ação coletiva pode ser a solução para obrigar o INSS a parar com os descontos e devolver o dinheiro que foi tirado indevidamente de todo mundo. É uma forma de se proteger contra essas fraudes que tanto nos preocupam. E por falar em dados, o vazamento de informações é outro problemão. Nossos dados são preciosos: nome, CPF, endereço, quanto a gente ganha. Quando essas informações caem em mãos erradas, o estrago pode ser grande, abrindo a porta para golpes e fraudes.
Se o INSS falha na segurança e permite que os dados de milhares de segurados vazem, cabe uma ação coletiva para pedir uma indenização pelo dano causado. Afinal, a responsabilidade de proteger nossas informações é deles. A ação serve para punir a falha e compensar as pessoas pelo risco e pela dor de cabeça que isso gera. Por fim, também existem ações coletivas por demora na análise dos pedidos. A lei estabelece um prazo para o INSS dar uma resposta sobre sua aposentadoria, auxílio-doença ou outro benefício. Mas a gente sabe que muitas vezes essa espera se arrasta por meses, até anos. Quando essa demora se torna um problema geral, afetando um grande número de pessoas em uma região, por exemplo, o Ministério Público pode entrar com uma ação coletiva para forçar o INSS a cumprir os prazos e analisar os processos acumulados. É uma forma de garantir que o direito do cidadão a uma resposta seja respeitado. Tá bom, Ana, já entendi tudo, mas e aí? Como eu sei se posso participar de uma dessas ações e o que eu preciso fazer? Calma, meu bem, que agora a gente descomplica isso. Geralmente, pode participar qualquer pessoa que tenha sido afetada pelo mesmo problema que deu origem à ação. Se a ação é sobre um erro no cálculo da aposentadoria de quem trabalhou em certas condições, por exemplo, todos os aposentados que se enquadram naquela situação específica podem fazer parte do grupo. O importante é você se identificar com o problema que está sendo discutido na justiça. Normalmente, você não precisa fazer muita coisa para entrar na ação. Essas ações são movidas por entidades como sindicatos, associações de aposentados ou o Ministério Público. Eles representam toda a categoria de pessoas prejudicadas. A notícia sobre a existência da ação costuma ser divulgada em jornais, na internet ou nos informativos dessas entidades. O primeiro passo é ficar de olho nessas notícias. Se você é filiado a algum sindicato ou associação, eles mesmos costumam avisar os seus membros sobre as ações em andamento. E se você tem direito a participar, é fundamental manter seu cadastro atualizado nessas entidades. Quando a ação é julgada e a decisão é favorável ao grupo, chega a hora de se apresentar para receber o seu direito. É o que os advogados chamam de fase de execução. Nesse momento, será preciso comprovar que você pertence àquele grupo de pessoas beneficiadas. Você vai precisar juntar seus documentos pessoais como RG e CPF, e os documentos que provam o seu direito, como a carta de concessão do benefício, extratos de pagamento e o que mais for solicitado. Por isso, a dica de ouro é: guarde sempre todos os seus papéis do INSS bem organizadinhos numa pasta. Uma hora você pode precisar deles. O mais importante é procurar a entidade que está movendo a ação. Se for o sindicato da sua categoria, entre em contato com eles. Se for uma associação de aposentados, procure por ela. Eles vão te dar todas as instruções sobre os documentos necessários e os prazos que você precisa cumprir. Às vezes, é preciso assinar uma autorização ou preencher um formulário. Não tenha vergonha de perguntar, de ligar, de ir até lá. É o seu direito que está em jogo. Lembre-se que eles estão ali justamente para ajudar e orientar todo o grupo de pessoas que eles representam. Menina, entrar numa briga judicial sozinho pode ser caro e desgastante. Agora, quando a gente se junta, a história muda de figura. A maior vantagem da ação coletiva é a economia. Pensa bem, em vez de cada um pagar um advogado, as custas do processo, o perito e tudo mais, os custos são divididos entre todos os participantes, ou, muitas vezes, são pagos pela própria entidade que entrou com a ação, como o sindicato. Isso torna o acesso à justiça muito mais barato e viável para quem não tem condições de bancar um processo individual. É a democratização do seu direito de brigar pelo que é seu. Outro ponto maravilhoso é a força que o grupo tem. Uma andorinha só não faz verão, não é mesmo? Quando um juiz vê que o mesmo problema do INSS afetou centenas ou milhares de pessoas, ele percebe que não é um errinho qualquer, mas uma falha grave e sistêmica. Isso dá muito mais peso e relevância para a causa.
a chance de uma decisão favorável aumenta, pois fica claro para a justiça que é preciso tomar uma atitude que corrija o erro para todos e evite que ele aconteça de novo. A pressão de um grupo organizado é muito mais eficaz do que a reclamação de uma única pessoa. Além disso, a ação coletiva garante a isonomia, uma palavra chique para dizer tratamento igual para todos. Se a decisão for positiva, ela vai valer para todo mundo que faz parte daquele grupo definido na ação. Isso evita que uma pessoa consiga a revisão do benefício na justiça e o vizinho dela, com o mesmíssimo problema, não consiga. A ação coletiva busca uma solução única e padronizada, garantindo que todos que têm o mesmo direito recebam o mesmo tratamento. É uma questão de justiça e de igualdade, para que ninguém seja deixado para trás por um detalhe ou por falta de sorte. Por fim, vamos falar de informação. Para buscar seus direitos, você precisa saber que eles existem. Uma ótima forma de se manter informado é acompanhar os canais de comunicação de sindicatos e associações de aposentados. Eles sempre divulgam as ações em andamento. O site da Ordem dos Advogados do Brasil da sua cidade também é uma fonte segura. E claro, sempre desconfie de promessas milagrosas que chegam pelo WhatsApp. Busque um advogado de confiança ou o sindicato para não cair em golpes. A ação coletiva é uma ferramenta poderosa, mas, como tudo na vida, é preciso usá-la com informação e segurança para proteger seus direitos.